Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Eu trouxe aqui hoje um tema super interessante, vamos falar um pouquinho sobre alguns eventos adversos, mas antes eu gostaria aqui de agradecer a sua presença e a sua participação nessas interações, né? Eu acabo trazendo aqui informações e peço muito que vocês participem, isso é muito rico. Então desde já eu agradeço as pessoas que entram, que compartilham suas experiências, suas ideias, e a intenção é justamente essa, trazer um conteúdo que você possa interagir, participando, é super mais, você consegue lembrar, você consegue trazer alguns conceitos que às vezes você até sabe, mas cai ali em esquecimento, tá? E eu gostaria também de passar para aquelas pessoas que perdem a live ao vivo. Eu recebo as mensagens de vocês, olha, perdi e tal, gostaria de acompanhar. Fiquem tranquilos, vocês terão aí o acesso através do YouTube, do Facebook, aqui do próprio Instagram, tá? E não deixe também de acompanhar o Telegram, que lá eu trago os links, dicas, e qual que vai ser o tema da live do dia, tá? E é bem interessante aí esse nosso canal de comunicação. O Telegram, ele traz, além das dicas, das lives, eu trago algumas dicas, aquela sua rotina do dia a dia, que passa aí desapercebida e você acaba não se inteirando muito, que pode fazer sim a diferença naquele seu processo seletivo, tá? Seja ele prático, seja teórico, né? Ou então você ainda está na experiência, pode acreditar, qualquer momento desses aí, qualquer assunto que eu toque aqui, pode sim ser um conteúdo. E não só nesses momentos, né? A gente traz conteúdo aqui para garantir a segurança de nossos pacientes. E por que essa preocupação? Então, tivemos aí na circulação dos grandes jornais, algumas publicações em redes sociais de um caso que aconteceu de uma gestante que teve ali a sua internação e durante a sua permanência no hospital teve o seu membro amputado, tá? E por conta do que, gente? Vários fatores podem estar associados a isso. Os eventos adversos, eles podem vir de vários segmentos da saúde. Seja um erro assistencial, tá? Seja uma má prática dentro do centro cirúrgico. Nenhum profissional que preste assistência direta ao paciente ou até indiretamente, ele está livre de cometer algum tipo de erro, tá? E quando eu digo erro, pode ser intencional e não intencional. Mas vamos levar para o lado prático, né? Geralmente os erros, eles não são intencionais. E a gente precisa prestar muitíssima atenção. Não banalizar qualquer prática, seja ela uma punção venosa. E esse é o nosso tema. Eu fiz uma enquete, tá? Antes da live, né? Durante o dia, colocamos aí. Eu vou trazer para vocês aqui o resultado, e na verdade foi publicado. Olha que interessante, né? Se você tem total segurança e conhecimento ao realizar um acesso venoso periférico. Muitas pessoas, mas eu saí agora da escola, eu terminei agora o estágio, eu me sinto segura. Super natural. Mas de uma coisa você pode ter certeza. Se você tem toda parte de conhecimento da importância e também do que você deve evitar, você tem 80% do seu processo aí, da sua punção resolvida. Mas puxa, 80%? Gente, se você tem o conhecimento do melhor sítio de inserção, se você tem o conhecimento como escolher o calibre
do seu dispositivo. Se você tem conhecimento sobre a patologia do paciente, sobre o que o paciente vai receber naquele acesso, 80% está garantido. Os 20% vai ser da sua realmente prática. E a prática você só aprende fazendo. Então vamos desmistificar um pouquinho, porque aqui nessa enquete ela é bem interessante, ó. Tenho conhecimento, mas tenho insegurança. 64% respondeu isso. Mais do que a metade. O que significa isso? Eu tenho conhecimento, mas eu tenho insegurança. A gente deve colocar a insegurança de lado e começar a entender qual é a essência do procedimento que você vai fazer. Hoje estamos falando aqui do acesso periférico. Amanhã a gente vai estar falando de uma manutenção de uma sonda. E por aí vai. Tá? Eventos ocorrem em todos os momentos, todos os horários, e deve estar acontecendo agora em qualquer local, aí onde você trabalha, ou se não trabalha, em qualquer hospital que você imagina, deve estar acontecendo. E o erro é só assistencial, diretamente ali com o paciente. Uma falha na comunicação, eu posso causar um evento, levar um dano? Posso. Uma falha na identificação do paciente, eu posso causar um evento e trocar o paciente, vai fazer o exame que não era ele que ia fazer, ou então um procedimento que não era? Posso. Eu posso administrar um medicamento que o paciente é alérgico? Posso. Eu posso operar o membro errado? Posso também. Eu posso causar uma infecção no paciente se eu não higienizar as mãos? Também posso. Pode acontecer ali uma queda no seu plantão? Pode. E uma lesão por pressão? O paciente ficou na mesma posição desde o dia que foi internado? Também. Pensando nisso, a OMS, Ministério da Saúde, trouxe as metas de segurança, as 6 metas internacionais de segurança do paciente. Desmembrou cada meta. Então, o tema é genérico, né? Eventos adversos na enfermagem. Eu posso ficar aqui dias falando sobre isso, tá? Cada protocolo desse que eu citei, de identificação segura, né? Eu falei os problemas, agora eu vou falar os protocolos que impedem esse problema. Identificação segura, comunicação efetiva, melhora na administração dos medicamentos, prevenção de queda, prevenção de lesão por pressão, né? Prevenção de infecção, e aí eu tenho um protocolo, meta 5, higienização das mãos, e cirurgia segura, que é a meta 4, tá? Cada um desses, ele desdobra várias ferramentas, tá? Todas têm ferramenta. Então, a da identificação eu tenho uma pulseirinha, a da comunicação efetiva eu tenho ali um protocolo, um checklist, uma passagem de plantão padronizada. Da medicação segura eu tenho um ENES, dupla checagem, identificação de drogas semelhantes, que a gente chama de medicamento de autovigilância. Temos checklist de cirurgia segura. Temos higienização das mãos para prevenção, tá? Temos aí grades nas camas, pisos escorregadios, placas indicando. E tenho também, né, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, o nosso paciente, colchão, caixa de ovo, enfim, vários. Todos têm ferramenta, tá? E hoje a gente vai focar, porque foi um tema bem difundido aí, né, nesses últimos dias, essa semana, para ser mais direta aqui, e a falha. A falha não está naquela punção que você acha que você não consegue, porque você consegue. Se você fez 18 meses de curso, teve a teoria, teve estágio, mas eu não funcionei, só olhei. Pensem, se você não tentar, você não vai conseguir jamais, tá? Primeiro é isso. Segundo,
Quando eu conheço a teoria, eu tenho que unir a técnica. Nenhum cirurgião, com certeza, aprendeu a fazer algum tipo de cirurgia de braço cruzado. Ele ficou olhando ali, cirurgia, o corte desse tecido, assim, do músculo, das camadas, agora eu vou... Não. Teve que pôr a mão na massa. E conosco, não é diferente. A enfermagem precisa se ponderar mais daquilo que ela tem conhecimento. Lógico, quando você tem conhecimento e habilidade logo de cara, ótimo. Tem pessoas que têm mais dificuldade, por isso que tem insegurança. E, só para não perder aqui, não tenho segurança nem total conhecimento, 36%, me deixou preocupada. Se você, além da insegurança, não tem o conhecimento, gente... Quando eu tenho um candidato, e olha que eu participo de vários processos aí de seletivos, na condição aqui de recrutar. Quando eu tenho uma pessoa, vamos colocar aqui um recém-formado, que ele olha nos meus olhos e fala assim, olha, eu funcionei muito pouco no estágio, mas eu tenho os conhecimentos dos riscos. Pois bem, então me fale quais são os riscos que você tem conhecimento. Olha, eu tenho um conhecimento do risco de ter uma infiltração do paciente, de provocar uma flebite no paciente. Então, para isso, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Gente, isso já é, assim, um avanço. Agora, olha o outro candidato. Olha, eu vi pouco isso na escola. Eu tenho medo de tentar funcionar e não conseguir. Qual dos dois, os mesmos candidatos estão participando do processo, são recém-formados. Qual que você acha que o recrutador vai colocar na equipe dele? Coloca aqui pra mim, mesmo na live. Um ou dois? Fala aqui pra mim. Então, existe sim a insegurança, mas você tem que deixar de lado, se ponderar do que você conhece. Mas eu vi muito pouco. Estude. Eu sempre brinco com meus alunos, né? Professora, isso, aquilo. Estudem. Quando você tem um conhecimento, por mais que você, eu tenho pouca habilidade, mas eu tenho conhecimento, a gente avança. Experimente fazer isso. Em algum momento da sua vida ou com alguma técnica que você ainda não se sente seguro. Mas procure saber exatamente como que ela é feita, quais são os riscos, tá? Se tiver que fazer algum curso, se tiver que se aprimorar, pessoal, faz parte do da nossa profissão. Eu sou uma pessoa que eu vivo estudando. Graças a Deus. A gente não sabe tudo. No dia que eu falo, eu sei tudo, eu não preciso mais nem, trocar informação. Aprendo com o aluno. Ensino muito, mas eu aprendo muito. E isso faz parte da nossa formação, tá? Então, você que está aqui, que está dentre essas 36% que não tem segurança e nem total conhecimento, vira um pouquinho a chave. Vira um pouquinho a chave, tá? Procure ser, se você ainda está fazendo estágio, procure ser uma pessoa participativa. Olha, mostre para o seu preceptor que você está ali disposto. Mas se você ficar no canto, não, vai lá você, fulano, eu não funcionei ainda, eu tenho insegurança. Infelizmente, você não vai aprender nunca, tá? Então fica a dica, tá bom? Então, por que eu escolhi hoje, o tema que coloca aqui se você tem segurança ou não tem segurança e por que relacionado a eventos adversos, tá? Por que os eventos adversos, pessoal, como eu coloquei logo no início, você já atendendo o paciente, ele pode acontecer. Pode ser classificado como evento sem dano, aconteceu, mas não teve o dano. Ou pode ter acontecido o evento e teve o dano. Aí o dano ele é subclassificado, tá? Sob leve, moderado, grave. Neste caso, foi grave, tá?
esse caso da amputação foi gravíssimo. Mas para acontecer isso, vamos refletir. Reflete aqui comigo. Antes aconteceu algum sinal. Aconteceu porque a gente precisa valorizar a queixa do paciente. Isso serve para você que funciona há 1000 anos e que tem 1000 habilidades, como para você que chegou agora. A essência é a mesma. Valorize quando o paciente reclamar ao você administrar, começando pelo flush. Ai, o que é flush? Eu fiz uma aula só sobre flush, mas hoje eu vou dar uma palhinha aqui. Antes de qualquer infusão, você precisa saber se o seu acesso está pérvio, se ele está fluindo bem, se não tem nenhuma obstrução, né, uma trombozinha ali no meio do caminho, um coágulo, enfim. Ou se extravasou, se rompeu aquele acesso. Então, eu faço com soro fisiológico, tá? Com água destilada? Pode? Não. Literatura traz solução fisiológica 0,9%. Geralmente, em torno aí de 5 ml para acesso periférico. Você fez, foi tranquilo, refluiu, o paciente não reclamou? Vida que segue. Instala o medicamento, o antibiótico. Ah, mas eu posso aproveitar e fazer esse flush com o próprio medicamento? Negativo. Negativo, tá? Eu preciso seguir o que pede a literatura. Foram vários estudos dizendo que é com solução fisiológica. Infundiu lá a droga no paciente, a mesma coisa, tá? No caso citado na matéria, se a paciente teve alguma descompensação hemodinâmica, uma hemorragia ali no caso, talvez tenha precisado de ir para uma UTI, entrado com alguma droga vasoativa, pode correr em acesso periférico? Depende do tempo de infusão, depende da concentração daquela medicação. Lembrando que drogas vesicantes, né, geralmente drogas vasoativas são, eu preciso ter um critério de infusão, tá? Pode ser feita? Pode, mas eu não posso instalar simplesmente um acesso venoso, virar as costas e nunca mais olhar para aquele acesso. Porque eu vou ter problema. Porque se eu consigo identificar que eu tive um extravasamento ali de uma droga vesicante, de um medicamento que causa irritação, no início, as chances de eu parar ali a infusão e não ter grandes consequências, hora, 2 horas, eu só vou perceber quando a bomba apita lá, porque, né, toca lá os alarmes da vida. E aí, quando você olha, é demasiado. Aquilo vai irritar, aquilo vai abrir, aquilo vai causar uma lesão, uma flebite. Vou ter processo inflamatório. E aí começa a complicação. Se o paciente está com imunidade baixa, tem alguma predisposição a alguma patologia vascular, pronto, né? Depois vou contextualizar aqui um pouquinho de um paciente que eu tive conhecimento no momento aí da minha trajetória, tá? O paciente estava infundido, não era nem droga vasoativa, era eletrólitos, tá? Simplesmente o braço do paciente todo enfaixado. Quando o profissional retirou aquela faixa, estava bolhosa. A lesão estava bolhosa, aquela bolha rompeu. Aquilo virou uma necrose. E o paciente foi parar em outro local para fazer enxerto. E a família entrou com processo. Esse caso não chegou a amputar. Mas vamos refletir, vários erros aconteceram. Quando a gente funciona o acesso, primeiro, o local que você vai
funcionar. Geralmente, optar, né, a gente sempre dá a opção do dorso, parte ventral do braço, antebraço, ali. Ah, posso funcionar em membros inferiores? Geralmente perguntam muito isso, né? O risco de tromboembolia, pessoal, em adultos é alto. Então, crianças menores de 2 anos de idade ainda dá, né? A literatura permite. O adulto já é mais complicado, tá? Proibido não é, mas não é recomendado. Então, eu sempre vou avaliar o local. Avaliei aquele acesso que eu avaliei. Ele segura aí um dispositivo 20, 16. Não, ele segura um 24. Então, menorzinho o calibre. Preciso infundir aqui um soro fisiológico, não é rápido, é só reposição, em 2 horas dá tranquilo. Faça isso. Que a partir do momento que você vai com muita sede ao pote e, mas olha, mesmo que o paciente tenha uma visualização ótima, você precisa exagerar no calibre do dispositivo se o que ele precisa infundir com um dispositivo, quanto menor o número, né, maior o número, menor o calibre. Então, se você colocar em um 16, um 14, dependendo aí da marca, ou um 20, ou um 22, vai atender o 22, opta pelo 22, tá? No famoso gel que a gente tem, dependendo da marca, é isso, tá? Que a gente até conhece pela cor, né? O 22 é o azulzinho, o 24 é o amarelinho, enfim. Já começa pela escolha. Porque a chance de você transfixar é menor. Ok? Terceira. Então, primeiro, né? Lógico, preparo da pele, com álcool 70%, tá? Então, é super importante a antisepsia da pele. Preparou a pele, escolheu o local, né? A seleção da punção, a seleção do calibre, funcionou? Vamos atentar à cobertura, tá? Se eu colocar esparadrapo, fechei toda a minha visualização ali, eu não consigo ver o trajeto, visualizar. E aí começa a vermelhidão. Às vezes o paciente não sente dor, mas começa já sinais de hiperemia ali. E aquele sinal é importante para a avaliação. Então, a cobertura precisa ser de acordo. Eu tenho lá, hoje, as películas transparentes. Até trouxe aqui, não vou mostrar marcas, tá? Mas, geralmente, se na sua unidade não tem de jeito nenhum, não tenho película também, o hospital não é rico, eu trabalho numa UPA ou no pronto-socorro, não é padrão. Então, você pode optar pelo micropore, tá? Pode, desde que você mantenha aí a visualização do seu trajeto, tá? Mas, pessoal, eu conheci pessoas que mesmo tendo a película, vai lá pro esparadrapo. Aí uma vez eu perguntei, eu não trabalhava ali ainda naquela unidade, por que você tem e usa isso? Porque isso aqui é super difícil, a gente tira cada película, ele indica o local certinho de você retirar. Se no seu local de trabalho tiver já o curativo pronto, melhor ainda. Mas quando tem locais que tem assim enrolo, você tem que cortar, ou tem, dependendo da medida, né, não tem aquele exclusivo para periférico ou central no caso. Você usa o que você tem. Mas a intenção de tudo isso seja o micropore. Mas o paciente mexe muito, vai suar e vai sair. Posso prender com esparadrapo? Já me perguntaram isso em treinamento. Não é o ideal. Tem locais que nem existe mais esparadrapo, tá? Mas vamos lá. No seu local não tem, só tem micropore. Ou a direção lá, né, o sentido do acesso, tá, pessoal? Precisa estar aparente. Você pode colocar o micropore
e pode fixar mais abaixo, no local que você mantém a visualização, tá? Com esparadrapo. Mas esse local, né, todo esparadrapo, tem gente que passa todo esparadrapo e faixa. Não pode, tá? Não se deve fazer isso. Eu trouxe até aqui um exemplo, eu tenho uma mirim hoje participando da live, tá? Não fique com inveja da roupinha dela, não é a roupa dela que eu quero mostrar, hein? Vamos aqui, ó. Ela tá com acesso, tá? E ela está com uma película transparente. Se você visualizar, tá? O acesso com a película transparente, eu consigo visualizar a todo momento o sítio de inserção. Ah, mas o paciente ele apresenta sudorese, a criança puxa. Posso fixar com esparadrapo? Você pode até fixar nas laterais, mais embaixo, tá? Mas o sentido da nossa visualização, né, na verdade, o nosso olhar tem que estar voltado aqui para o trajeto, tá bom? Eu trouxe para elucidar para vocês. Obrigada pela participação, gatinha. E esse é o sentido da gente utilizar o curativo transparente, tá? Película transparente, enfim, o que você tem padrão, não é? Pode ser com micropore? Pode, contanto que você deixa o local ali bem fácil visualização, tá? E não esquecer do flush, tá? Então, se eu tenho ali um medicamento, eu preencho a minha seringa com solução fisiológica e antes de administrar, eu faço o flush. O paciente não reclamou, vida que segue. Fez lá, né, o teste de refluxo, tá refluindo bem. Terminou? Também faz o flush, tá? Aí você vai lá com a sua seringuinha, preenchida com soro fisiológico e faz o flush e instala ali o soro, enfim. Se não tiver com soro, né, o famoso salinizar, a gente chama, tá? Aí você deixa lá. Interessante, super interessante. Drogas vasoativas, medicamentos de autovigilância, precisa da dupla checagem, tá? É interessante você ter ciência que a dupla checagem é uma segurança para você como profissional, tá? E precisa ser descrito, tá? Descrito que você realizou a dupla checagem, tá, pessoal? É super interessante isso. Então, o que aconteceu aí nesse evento, muito trágico, inclusive, né? Foi muito triste, que você entra para fazer um procedimento, você sai com o outro, né? Você entra para operar uma perna, sai com a outra perna operada. Isso aí é um erro irreparável, né? Mas os eventos, eles servem para que você monte protocolos, que você utilize como meio de exemplo do que não fazer, né? E melhorar os seus processos, tá? Então, se você trabalha, independente do local que você trabalhe, não tem nenhum protocolo de segurança implantado, seja você o primeiro a identificar os possíveis erros e não realizar. Então, para trazer um resumo da nossa live, atente-se para, primeira coisa, local escolhido, se, né, é um calibre compatível com aquele dispositivo, ok? Somente, não toquei nisso, vou tocar agora, 2 punções por profissionais, limitando-se a 4 no total. Então, eu tentei puncionar 2 vezes, não consegui, parei. Minha colega 2 vezes não conseguiu, não mais. Isso são as boas práticas das diretrizes da Anvisa, que foi publicado, tá? Eu não falei durante a live, estou falando aqui no finalzinho, no resumo, mas isso é de suma importância. Identificação do local da punção, preparação da pele, escolha do dispositivo, tá? Cobertura adequada, não tem a película transparente? Vai com micropore. Da pior das hipóteses é o esparadrapo, deixa o sítio de inserção, o trajeto visível. Valorize a queixa do paciente. Se ele falar, nossa, tá ardendo, não fique assim, ó.
Nossa, que paciente chato, toda hora reclama. Gente, o paciente não vai reclamar à toa. Não sei se algum de vocês já teve um acesso, né, fora do local aí, não estava prévio, dá para sentir, tá? E isso é muito desconfortável. Então valorize. Até a criança também. A criança chora por tudo. A criança chora só de estar dentro do ambiente hospitalar. Mas se ele tem um choro diferente, valoriza. Eu trabalhei 21 anos em pediatria e a gente tem aquele feeling quando o negócio está fora, porque o choro é diferente. O choro só porque está com medo, ele já vai chorar antes de você tentar alguma coisa. Tentou e fez um escândalo maior, valoriza também, tá? Que a criança, a forma dela se comunicar é o choro, tá? O paciente é inconsciente, não fala inconsciente, não, mas está em coma, não está falando, está com rebaixamento, não reclama de nada, redobre a atenção, tá? Redobre a atenção. Vai lá, faz o flush, antes e depois da administração do medicamento, tá? Ah, o paciente não tem mais nenhum medicamento, mais de 24 horas. Doutor, olha, aquele acesso ali, o senhor vai querer que mantenha, tá tudo certo, né? Tira, não tira, né? Isso também faz parte da boa prática, tá? Então, atente-se a isso. Droga de autovigilância, ela fica fechada, ela não fica disponível. Isso é um protocolo de segurança, tá? A gente precisa envolver todos os colegas, toda a instituição nos nossos protocolos. Teve uma pessoa que colocou ali, né? Treine sua liderança e proatividade, perfeito. As lideranças precisam ser treinadas e vocês também precisam ser treinados a todo momento. A cada hora tem um protocolo diferente, tá? E esse momento que a gente está tendo aqui, essa conversa, ela é muito valiosa. Se fez sentido para vocês, levem isso, tá? Pratiquem, que tudo que eu falei aqui são boas práticas, são evidências, estão descritas em literatura e com certeza esses protocolos, eles foram construídos baseados em erros de assistência, né, e de processo de trabalho, tá, pessoal? Então, gostaria muito de agradecer aqui a presença de vocês. Vai ficar disponível sim, né? Já me perguntaram aqui, vai ficar, tá? Não esqueça de dar aquele like, é super importante para mim. E se você perdeu e quer fazer algum comentário, coloca ali o que você achou da live e o que você gostaria de trocar de experiência, que eu retorno para vocês, ok? Então, espero que vocês tenham aí um finalzinho de quarta-feira abençoado e nos encontramos na próxima live. Um forte abraço.